só gravando, não quero que fique transcrevendo o que eu tô falando em inglês. Continua transcrevendo o que eu tô falando em inglês. Ai, sai daqui. Sai, não quero falar em inglês. Bom, sei lá, se vocês estiverem vendo um monte de coisa nada a ver falando em inglês aí, ignora. Enfim, então, voltando, né? Então, eu não tenho um percurso do curso que a gente vai conseguir cumprir, tá? Porque eu pensei nesse percurso, só que eu gostaria também de que esse percurso fosse complementado pela parte que é a prática pedagógica, porque, afinal de contas, principalmente no noturno, o curso trata-se exclusivamente de uma licenciatura. Eu sei que tem gente aqui que deve ser do bacharelado, mas o bacharelado é o diurno. Então, à noite, principalmente, trata-se de uma licenciatura. Sendo uma licenciatura, é óbvio que a gente tem também uma dimensão de pesquisa. Eu não gosto de infantilizar os estudantes, acabei de dizer isso. Eu acho que a gente está fazendo aqui pesquisa, e é pesquisa num nível sério, e que deve ser, não estou dizendo da minha aula, mas que deve estar num nível de pesquisa que vocês podem ir para uma outra universidade, para um outro país, vocês vão estar dentro de um debate, que é um debate atualizado, bem posto, vocês não vão estar assim, eu não sei muito bem, eu não tenho as ferramentas para me virar aqui, não, eu acho que a gente tem que dar as ferramentas para vocês, tá? Não estou falando que a minha aula é boa, internacional, nada disso, não é essa questão, é que a gente tem que fazer o melhor possível dentro do que é um padrão universitário, um padrão, portanto, de pessoas que vão fazer pesquisa. Ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar essa dimensão, que é a dimensão da sala de aula, que é essa outra dimensão, que eu acho que também tem que estar comportada nesse curso. E aqui, ó, o Carlos estava falando, estava assim, que o Carlos disse, fiz algumas disciplinas presenciais com a professora, umas 5, top teoria no mundo remoto, e foi a que mais tive proveito até o momento, talvez pelo percurso já feito ou pelo viés. Sim, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que a gente quis fazer no começo foi dar cursos mais especiais, não cursos assim, já que a gente achava que a gente ia ficar só 6 meses, né? A gente ia ter que ficar 6 meses fazendo um curso experimental, a gente pensou assim, vamos fazer experimental, ou seja, não fazer as disciplinas que são as disciplinas do currículo, mas fazer tópicos, né? Então, né, vamos experimentar. Só que isso não foi aceito, né, eu acho que é melhor, sabe? Só que isso não foi aceito pelos colegiados da UNB, né? Então, nem pelo colegiado do departamento, na verdade. Então, a gente fez essa proposta, exatamente, que eu acho que é o que o Carlos está falando. Se a gente estivesse fazendo tipo curso, se bem que já estaria também muito tempo, né? Mas tipo curso de verão, né? Um curso que é um curso de uma perspectiva de pesquisa, de uma coisa que não necessariamente vocês precisam saber dentro do currículo geral, né? Um curso mais dentro do que o professor está pesquisando, de uma tradução que ele está fazendo, de um livro que ele está escrevendo. Mas a gente não foi aceito, então a gente teve que fazer o curso seguindo o currículo. Inclusive, a gente está oferecendo todas as disciplinas, né? A gente está oferecendo todas as disciplinas do currículo, não, nem todos os departamentos estão fazendo isso. A gente está oferecendo, inclusive, estágios, disciplinas de ensino, né? Então, também é uma coisa que está sendo bem pesada para a formação, porque a gente vai para aí quase 2 anos de uma formação que é uma formação deficitária, no sentido de que a gente não foi preparado para ensino à distância, aquilo que o João falou. Não só não foi preparado, como eu não escolhi essa dimensão do ensino à distância. O curso não é à distância, ele é presencial. Ele pode ter elementos à distância, gravar vídeo. Não acho que é isso que forma um curso à distância. O curso à distância ele é completamente diferente, porque ele é pensado no modelo EAD, que não é o nosso caso. Né? No nosso caso, não é pensado no modelo EAD, e se fosse, seria um outro curso muito diferente desse que a gente está fazendo. Então, hoje, a gente vai entrar no texto da metafísica, tá? Então, da metafísica do Aristóteles. Eu vou fazer hoje uma apresentação um pouco da questão do Aristóteles, e voltando um pouco ao que eu já falei para ficar gravado, a gente vai começar a encaminhar o problema que eu quero chegar lá no final do curso, na filosofia contemporânea. Vale lembrar que o curso de metafísica não é necessariamente um curso de história, não é história da filosofia antiga, porque a história da filosofia antiga, muitos de vocês já fizeram, com muito mais propriedade, com professores que são especialistas em filosofia antiga, que não é o meu caso. Então, você tem a perspectiva histórica, que evidentemente vai ler Platão dentro do seu tempo histórico. É claro que a gente tenta não ser totalmente anacrônico, falar uma coisa que, né, seria fora do texto Platão.
Mas o que a gente está fazendo aqui é um desenho da noção de metafísica apontando para questões que são da filosofia contemporânea. Por isso eu falei para vocês que a gente está começando a desenhar aqui no nosso curso, a partir do texto que a gente vai ler do Aristóteles, essa separação que ocorreu num determinado momento histórico, que eu não acho que foi com os gregos, falar a verdade, mas que veio ocorrendo e depois os gregos passaram a ser lidos assim, no certo sentido, que é a separação entre uma dimensão semântico-lógica do pensamento e da formalização desse pensamento e uma dimensão ontológica. Essa dimensão ontológica, ela fica cindida, há uma cisão entre o dizer e o ser, que é um pouco o que a gente está vendo nesses textos. Essa cisão é aquilo que vai tentar ser reelaborado numa outra perspectiva. Essa cisão vai ser, portanto, uma tentativa de saltar fora dessa cisão, é o que vai ser reelaborado com a fenomenologia, no certo sentido, na perspectiva contemporânea. A fenomenologia, as coisas mesmas, tem um pouco esse sentido. Vamos sair desse aspecto cada vez mais cognitivo, cada vez mais implicado numa teoria do conhecimento, numa teoria da linguagem, cada vez mais subjetivado nesse sentido, em que a dimensão entre o conhecimento subjetivo, a cognição subjetiva e os objetos que são movidos por essa cognição estão separados. Né? Então, você tem o mundo, as coisas e a cognição do mundo, que passa a ser o foco da filosofia. Inclusive, aquilo que a gente vai ver na segunda metade do curso, que é a ideia de uma metafísica ingênua, uma metafísica ingênua que é rompida, vamos dizer assim, com a filosofia moderna, a partir de Hume, de Kant, desses autores, que é aquela metafísica em que dizer e ser estão ainda de algum modo colados, mas já estão problematizados. Já está problematizado para mim no próprio Descartes, né? Então, que a ideia e aquilo que é ideado, né, ou, se vocês quiserem, os cognata e a cognição são o mesmo, mas cada vez mais essa dimensão vai se separando. Então, a gente vai mostrar um pouco isso aqui, nesse texto da metafísica. E voltando um pouco ao sofista, que eu falei para vocês que vai ter sempre então esse resumo, eu vou fazer aquele resuminho do sofista aqui para vocês. Então, a gente viu o sofista do Platão, o que a gente viu na primeira parte do sofista, só para fechar, foi aquele crivo distintivo do método, então vai passando a ideia do sofista, qual é a técnica do sofista, por esse crivo metodológico, então vai fechando esse cerco em torno do sofista, até encontrar, na verdade, qual é a dimensão técnica do sofista. Num segundo momento, a gente passa a dimensão, o estrangeiro passa a dimensão de passar em revista os vários pensamentos em torno do ser, do não ser, do movimento e da imobilidade, do todo e da unidade que estavam à disposição, dos vários filósofos que estavam à disposição nesse período. E o estrangeiro passa em revista esses modelos de exposição cosmológicas no mundo, e ele mostra que se cairmos nessas argumentações, o que nós vamos conseguir é, na verdade, ficar presos em contradições indiscerníveis. E aí a gente fica exatamente naquele patamar do Gorgias, a gente fica refém do sofista, porque, como diz o próprio Gorgias, se é incognoscível, se é cognoscível, no entanto, incomunicável. Então, né, porque eu tenho essa dimensão do não ser, que, na verdade, se põe, ou da imobilidade e da mobilidade que jogam ou um ou outro, que eu acabo caindo nessa contradição, e o próprio sofista diz, aquele que não quer ficar num polo da contradição, mas precisa dos dois polos e de um terceiro elemento dessa contradição, é exatamente o filósofo. Nesse sentido, o filósofo não é mais aquele que está disposto no meio da sabedoria. Ele é alguém que precisa articular uma rede discursiva para que esse saber, para que essa verdade venha à tona. E a partir de 251b, que é o que a gente vai ver hoje agora no slide, o Xenos, né, o estrangeiro, ele inicia uma solução para essa indiscernibilidade que está posta pelo sofista. É indiscernível se é móvel ou imóvel, se é criado ou incriado, se é uno ou se é o todo, se é um ou se é múltiplo. É indiscernível porque eu caio ou de um lado ou de outro em contradições. E se, como vai dizer o próprio Cestos Empíricos depois, que é um dos que citam o Gorgias, que se auto-excluem.
Então, eu tenho uma argumentação pela mobilidade aqui, uma argumentação pela imobilidade aqui. E elas têm a mesma estrutura, então, portanto, elas se auto-excluem. É o que o filósofo não quer. O filósofo quer exatamente sair dessa contrariedade, porque essa contrariedade é um prato feito para o sofista, né? Porque ele acaba sendo o artista, vamos dizer assim, o artífice desse universo de ilusões, o que eu não acredito exatamente, assim, na minha leitura do Gorgias, o Gorgias está pondo um problema. Ele não está dizendo que você vai usar a linguagem de qualquer modo, ele está dizendo que sim, é um problema que não se resolve nem pelo Parmênides, nem pela mobilidade do ser, nem pela imobilidade do ser, que é o mesmo problema que o sofista também, que o texto do sofista também notou. Então, se não há uma ciência própria do filósofo, não é apossar-se imediatamente da verdade, do ser, mas estabelecer combinações, e aí a palavra relações, né? Então, essas relações que você estabelece entre o ser e o não ser, o que é o múltiplo e o uno, então, as relações que você estabelece, mas essas combinações, essas relações entre ser e não ser, elas precisam ser regradas, e aí aparece a noção de gramática, né? Que aparece no texto sofista. É preciso uma gramática. É preciso, portanto, que quando eu digo um nome e acoplo a esse nome uma ação, existe uma regra, né, externa, que é esse arcabouço da linguagem, que dê uma forma a esse enunciado, vamos dizer assim. É uma espécie, então, de gramática que coordena a união e a recusa das partes do ser. O que se une a esse ser, o que se acopla a esse ser e o que não se acopla a esse ser. Portanto, não é que não é totalmente, é apenas uma negação, não é o não ser, não é o nada, é uma negação. É uma negação, enquanto que aquilo que é, em relação ao ser, pode ser uma afirmação. É muito diferente de dizer que ou é ou não é. Tá? Eu posso afirmar, por exemplo, que eu não sou não sou alta, eu não sou mesmo. Isso não significa que eu esteja negando qualquer dimensão à altura, a esse universal altura. Ou eu posso dizer, eu sou mulher porque eu não sou homem, mas eu não estou concedendo nessa negação, que é uma negação determinada por uma afirmação, porque eu sou mulher, que é o nada, percebe? Então, um pouco essa regra que a gente vai ver no texto, tá? Então, é essa alteridade constitutiva do ser. Então, a alteridade ela é jogada para dentro da própria constituição daquilo que é. Né? A alteridade e não o não ser. Das noções, então, avançadas, importa a de negação, não é não ser, é negar alguma coisa ao ser. A de relação, então, não é o que é e o que não é como as coisas se relacionam, e aí a gente está apontando para aquilo que vai ser depois em Aristóteles, os elementos. Oi, Zeronilson. Os elementos das categorias, tá? Eu vou falar um pouquinho desse livro, tá? Das categorias aristotélicas, que depois vão aparecer, inclusive, na tábua das categorias kantianas, né? O que são as categorias, né? Que são as formas são as relações que você estabelece com esse ser. E as circunscrições, né? A peiron, né? Ou a peiron, que é aquilo que é não circunscrito e aquilo que é circunscrito. Não há um todo esférico idêntico a si mesmo em todas as suas partes, que é, portanto, uma identidade completa, mas, ao contrário, uma alteridade constitutiva do ser. A alteridade, o outro, constitui isso que é. E, na verdade, o que a gente também vai ver, isso também é importante, não é mais ou não é uma qualidade do discurso, verdadeiro ou falso. Aletés ou pseudo, como a gente vai ver no texto, tá? Então, eu vou pegar agora aqui, então é uma qualidade do logos. Eu não estou mais dizendo o que é e o que não é. Imediatamente eu estou qualificando o logos. Eu estou entrando, portanto, para um nível em que há uma relação discursiva, judicativa, inclusive, em relação àquilo que eu falo dos objetos do mundo. E eu vou tentar aqui... como é que eu faço aqui? Queria... tá. Vou compartilhar o slide, como eu falei para vocês. Ixi, tá coisado aqui. Não tá deixando compartilhar. Deixa eu compartilhar. Gente, cadê o compartilhar aqui? Ele tá todo esquisito hoje, eu acho que eu entrei de algum modo errado aqui, sabe?
Não vou conseguir compartilhar hoje, peraí. Peraí. 5 minutos que eu vou sair e entrar de novo, porque não vou conseguir compartilhar desse modo, peraí. Voltei, vamos ver se eu consigo compartilhar agora. Compartilhar. Continua estranho. Aparece os PowerPoints aqui para mim. Alguém consegue, será que consegue compartilhar para mim? Bom, não aparece compartilhar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 5 minutos, gente. Eu vou entrar de novo, peraí. Entrei de novo. Vamos ver agora se vai. Geno, então eu vou te mandar, peraí. Se eu consigo te mandar. Deixa eu ver se eu consigo agora, peraí, porque eu entrei e saí de novo, porque na verdade eu tô achando estranho, bem estranho, porque tá toda a apresentação tá diferente, como se eu estivesse fora do Teams, mas eu tô dentro do Teams porque eu entrei pelo Teams. Agora eu não sei o que que aconteceu, né? Porque vocês nunca sabem o que acontece com esse. Então eu vou te passar, ó, eu vou te passar o PowerPoint lá, eu vou te mandar lá no. Já fica inclusive para vocês aí o PowerPoint, né? Já fica como o documento para vocês, tá? Eu vou fazer um pouco questão de passar, porque como é a última parte, e mandei para você, que vê se você consegue compartilhar. Para mim nem aparece a parte de compartilhar. Ah, tá aqui, peraí que eu achei agora. Tá dizendo que eu não tenho permissão para compartilhar a tela. Mas tenho, né? Porque eu já compartilhei várias vezes. Tá no Zap, eu mandei lá no Zap do grupo. Eu queria fazer questão um pouco de passar esse slide. De qualquer forma, se não der para passar, eu coloco lá para vocês no aprender, porque vai ao texto, e eu estou sempre fazendo esse movimento de ficar colado ao texto, né, da gente entrar no texto. Falando em texto, eu estava lendo a metafísica, tal como eu deixei lá para vocês, e está faltando uma página, a metafísica do Aristóteles. Aí o que eu posso fazer é seguir essa página que está faltando pelo Reale, porque eu não vou encontrar essa tradução do Lucas Angione online. É muito difícil encontrar essa edição. Inclusive, eu não tenho essa edição mais. Quer dizer, eu tenho, mas está lá no departamento de filosofia e lá está fechado. Eu não tenho chave para entrar. Então, vai ficar meio difícil, né? Então, aí a gente vai comparando, porque o que eu estou pensando em fazer realmente é comparar, porque vocês vão ver que a tradução do Lucas, embora seja uma tradução muito próxima ao grego, e portanto uma tradução muito refinada, ela causa umas dificuldades que às vezes a outra tradução, que é a tradução do Reale, ajudam a elucidar. Você consegue passar, Geronilson, será? O que aconteceu aqui? Será que você consegue passar o slide para mim?
eu acho que ele não está deixando, não é? Pois é, tô tentando aqui, mas Ele está dizendo que a sua câmera não tem direito, porque o meu está pedindo para eu mexer na segurança do. Entrar no sistema, sabe? Segurança de sistema, entrar na segurança de sistema e permitir que a câmera seja ativada. Mas eu não sei como fazer isso porque já estava feito, né? Então eu não sei onde que eu vou mexer. Deixa eu tentar mais uma vez. Repórter, PowerPoint. Ver se eu consegui aqui. Deixa eu ver. Não. 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 Eu teria que ir eu lá vou no. tentar salvar no OneDrive, porque ele só permite eu compartilhar a partir do OneDrive. O meu tá até Estranho. salvo, mas não aparece aqui para mim. Não sei por quê. É, Se a gente não conseguir, tudo bem, a gente coloca lá, eu coloco lá, enfim, vamos ver se. Mas que estranho, né? Porque tá todo diferentão hoje aqui o sistema. Tá em inglês, nunca fica em inglês, o meu tá todo em português já. Estranhão, hein? Eu não estou conseguindo. É. Não Bom, abre a opção para mim. não abre, né? Vou fazer uma última tentativa, vou sair, entrar de novo para um outro lugar. Se não der certo, a gente desiste, tá? Peraí. Mesmo, voltei, mas tá do mesmo jeito. Você não tem permissão para mostrar a sua tela. Então tá, gente. Então deixa pra lá, depois a gente vê essa questão um pouco do texto lá do Platão, tá? Eu vou deixar lá para vocês esse PowerPoint, que é o resumo exatamente do que a gente falou aqui, e o resumo termina exatamente com essa questão que eu acho que eu queria mostrar para vocês, que a gente já falou a aula passada, já falamos sobre isso, que não é mais o que não é a fases ou apofases, né? Aquilo que é. Opa, ele conseguiu, eu acho. Você conseguiu colocar a gente está se vendo aí. Isso, isso. Será que dá para ler, gente? Tá muito pequeno, né? Acho que tá muito pequeno. Não consigo ler, não, gente, mas não sei se vocês conseguem. Bom, então, Eu tudo. tentei compartilhar a tela, mas É, compartilhar o arquivo eu não estou conseguindo. na verdade, eu conseguia muito bem, mas eu não sei o que aconteceu, que está dizendo que eu não tenho permissão para compartilhar essa tela. Eu não mexi em nada no computador hoje, então, deixa eu só ver rapidésimo aqui se eu consigo. Última Foi a tentativa senhora que abriu a sala, professora? foi. Eu que Então, abri, entrei de vários modos, entrei pelo aquele link que eu mandei para vocês. Aqui tá, localização, é, permita. Bloqueou, sei lá por quê, a tela. Ó, desbloqueei.
professora. Voltei. Muito complexa essa aula hoje, hein? É a última tentativa mesmo, mas acho que não vai adiantar nada. Ah, agora foi, ó. Ah, não é esse. Foi. Você conseguiu colocar? Então, gente, acho que voltou aqui, acho que a gente conseguiu. Aí pode passar o próximo? Eu acho que eu não consigo passar. Tá. Então, aqui, ó, teteto. E eu pegando no texto, assim. Assim, cada forma encerra uma multiplicidade de ser e uma quantidade infinita de não ser. Aquilo que a gente já leu na aula passada. E eu queria só que vocês notassem aqui o texto. Xenos, aí tem peri e apeiron. Vocês estão vendo ali, né? Peri é a primeira palavra. Então, a primeira palavra você tem peri e caston, então uma coisa que é circunscrita, uma forma e um apeiron, que é aquilo que é o que não tem forma. Então, essas duas palavras, então, assim, uma multiplicidade circunscrita de ser e uma multiplicidade infinita, apeiron, do que não é, do tomeon, né? Tá. E aí, logo, é necessário afirmar que o próprio ser é outro que não o resto dos gêneros. Então, aqui existe essa ideia do que aquilo que é outro, né? Então, é heteron, aquilo que é também tem constitutivamente o homoio, aquilo que é igual, né? Tem também o que é heteron, como constitutivo dele, o outro, o que não é, nesse sentido. E aqui está marcado aqui no texto, né? Tom, autor, ele mesmo, alon, heteron, né? Aquilo que é o outro, que também o constitui como ser. Né? Então, na verdade, o que não ajuda a pensar a circunscrição disso que é. O próximo slide.
ficou azul, né? Eu tinha deixado preto essas letras aqui, mas enfim. O discurso, desde que ele é necessariamente um discurso sobre alguma coisa, pois sobre nada é impossível haver discurso. E aqui eu marquei para vocês, né, que ficou nesse azul que é difícil de ler, mas depois, quando eu passar para vocês o slide está em preto, tá? Porque eu já tinha deixado negrito. Tinos enai, logos, né? Você fala sobre algo, né? Você não fala algo, você fala sobre algo. E aí vale lembrar aquele to e aquele ti que a gente já marcou nos outros dois textos que a gente comentou. Vou pronunciar diante de ti um discurso, unindo um sujeito a uma ação por meio de um nome e de um verbo, e tu dirás sobre o que é esse discurso. E aí ele vai dizer, então, que você junta um nome, você acopla a esse nome uma ação. Então, você faz aqui uma relação entre sujeito e verbo, por exemplo. Então, o que você faz é uma relação no discurso desse nome com uma ação. E é esse nome e essa ação, a relação desse nome com essa ação, é que vão poder ser qualificadas mais à frente de afirmativa ou negativa. E isso é muito interessante, porque isso também vai aparecendo da interpretação, que é o texto do Aristóteles, em que ele diz, quando eu digo um nome, eu não disse algo nem verdadeiro nem falso. O que é verdadeiro ou falso é a cópula, a cópula, né, o acoplamento desse nome a alguma ação, algum predicado, algum atributo, algum lugar, a algum outro elemento. Então, é um pouco essa questão que é já da ordem da gramática. E a próxima. O próximo slide, será que a gente consegue passar? E aí eu só coloquei para vocês o desenho, novamente, lá, para vocês pensarem nisso quando vocês forem pensar na oficina. O que é interessante dessa ideia do Kosuth, do artista, é que ele faz exatamente esse jogo. É um neon de neon. Né? Então, é como se você tivesse aquilo que está escrito e é, ao mesmo tempo, a coisa. Né? Então, ele faz essa relação do que é com o nome, exatamente para mostrar, né, o que o Kosuth está mostrando, é que existe uma desrelação. Então, um neon de neon é um pouco uma espécie de tautologia do nome com a coisa mesma, mas que só mostram que nome e coisa estão em lugares diferentes. E aí tem um outro exemplo que eu vou mostrar mais para frente. Esse aqui também, que é o poema, só dando umas ideias para vocês, tá, para essas oficinas, não é o que não pode ser e não é, né, que é esse jogo circular, né, do poema do Arnaldo Antunes, que eu acho também bem interessante para pensar essa questão. Você vai rodando, né, e você não sai muito exatamente desse círculo, que é um círculo vicioso, porque não é o que não pode ser e não é, e não é o que não pode ser e não é. E se você não escapar desse círculo vicioso de algum modo, esse círculo vai te prender. Claro que não é essa a ideia do Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes está muito mais brincando com a própria linguagem, ele faz muito isso nos poemas dele, né? Mas eu acho que é muito interessante, às vezes, para trabalhar em sala de aula, né? O Arnaldo Antunes vocês conhecem, mais ou menos, né? Que aquele era dos Titãs, e agora ele tem carreira solo como cantor, músico, mas ele também faz muitos desses trabalhos de poesia concreta, de poesia visual. O próximo. E aí a gente vai para esse outro trecho. Teteto está sentado, será um longo discurso? Aí Teteto diz, não, aliás, é bem curto. O que ele está fazendo aqui? O que é um discurso? Teteto, nome. Está sentado, ação. Então você fez uma relação. Cabe-te, pois, dizer a propósito de quem e sobre o que discorre? O Teteto diz, evidentemente, a propósito de mim e sobre mim. Então, logos ti nós, periti nós. Estou falando algo sobre algo. Estou falando algo sobre Teteto. Não estou falando Teteto, né? O ser de Teteto. Estou falando algo que pode ou não ser verificado de Teteto. Teteto com quem agora converso, voa. Aí o Teteto, aqui ainda só uma resposta. Você está falando de mim. Está falando a propósito de mim. Mas cada um desses discursos tem necessariamente uma qualidade. Então, eu estou falando sobre Teteto, mas eu estou falando Teteto. Estou falando algo que está acoplado a esse nome. E isso que está acoplado a esse nome, essa relação, portanto, do ser com algo que não é ele, pode ser qualificado. E aí vem para o próximo slide.
poderemos dizer que um é falso, o outro verdadeiro, né? Então, falso é Teteto voa, verdadeiro, Teteto está sentado. Ora, aquele que dentre os dois é verdadeiro diz sobre ti o que é tal como é. Claro. E aquele que é falso diz outra coisa que aquela que é. Sim. Até aí, na verdade, vocês percebam como está havendo esse descolamento. Sim, é uma questão formal. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou remeter essa questão formal às coisas mesmas, né? Enfim. Diz, portanto, aquilo que não é, mais ou menos. Ele diz, pois, coisas que são, mas outras que aquelas que são a teu respeito. Pois, como dissemos, ao redor de cada realidade há, de certo modo, muitos seres e muitos não seres. Então, para Teteto estar sentado, significa exatamente que ele não está voando, que ele não está de pé, que ele não está de ponta cabeça, enfim, um monte de outros não seres que estão implicados nesse momento Teteto sentado, né? Na verdade, desse discurso. E o próximo slide, eu peguei aqui em grego, que vai estar naquele azul calcinha, que não dá para ler direito, mas eu tinha mudado a cor, mas sim, tudo bem. Só queria colocar aqui para vocês os termos para dizer verdade e falsidade, que está nessa terceira linha ali, ó, tetetos, né, tá ali, tetetos, nai, aí depois tem uma fala do estrangeiro, dos xenos, e aí o segundo fala do teteto, ele diz, né, que alguns são pseudo, tomen pseudon, né, assim, ou tom de aleté. Um é pseudo, o outro é aleté. Um é falso, no sentido de pseudo. Por que eu estou falando isso? Porque depois lá no Heidegger a gente vai voltar a esse termo pseudo, que é o contrário de aleté, o contrário de aleté, portanto, é pseudo, e a gente vai tentar entender o que significa isso também em grego, e aleté, verdadeiro. Então, é essa a questão dos discursos. Para um discurso ser verdadeiro, existe um discurso também que é falso. E na próxima slide, aqui é a questão que eu queria marcar para vocês, tá? Enfim, né, eu voltei com outro exemplo que eu acho bem engraçado do Kosuth, né? Aqui não há um exemplo, né? E aí você faz isso, para fazer isso, para dizer que não, você tem que dizer que sim, no certo sentido, né? E aí o Xê nos diz, os discursos não são ou não são. Eles são faces, tecai, apofase. Né? Eles são afirmativos ou não afirmativos. Então, fazem ou apofazem. Né? Ou eles são afirmativos, ou eles são negativos ou não afirmativos. É essa questão da qualidade dos discursos. Então, você tem discursos que podem ser qualificados. Né? Então, é uma qualidade do discurso e não mais necessariamente uma qualidade das coisas mesmas. Né? Não é uma qualidade de teteto que está sendo enunciada aqui, mas uma qualidade do que se diz sobre teteto. Então, esse é o nosso slide, que eu vou colocar lá para vocês. Eu sempre quero trazer de volta para o texto, exatamente porque essas palavras em grego vão reaparecer. Na verdade, esse slide que eu passei para vocês, porque eu tinha transformado em PDF, exatamente para não acontecer isso. Por exemplo, olha o que aconteceu aqui, a palavra apofase ficou separada, tá? Porque o slide não reconhece o grego, então para ele são só, ele separa, né? Mas depois eu arrumo, eu mando para vocês o slide, que foi aquele que eu transformei em PDF, que além de estar tudo arrumadinho, essas letras em azul, elas estão já em negrito, que fica mais fácil de ler, mas a gente vai descobrir depois o que aconteceu aqui no nosso slide. Mas era mais para a gente voltar para o texto e colar um pouco mais no texto que a gente leu. Então, essa aqui é a aula final, portanto, do texto do Sofista. No final do Sofista, no final da continuação do Sofista, a gente tem, obrigado, gerou, deu certinho, tá? Enfim, meio assim, né? Porque isso tudo fica gravado. Tô saindo, tô entrando, quem vai assistir uma coisa totalmente estranha. Então, hoje a gente vai entrar na introdução à metafísica de Aristóteles, tá? Então, eu queria falar algumas coisas sobre esse texto que a gente já comentou. Eu comentei da palavra metafísica, e agora eu vou comentar da palavra metafísica em relação ao texto da metafísica, voltando um pouco, inclusive, ao próprio texto do Reale, que está lá com vocês, que o Reale, volto a dizer, são 2 volumes.
O primeiro volume, na verdade são 3 volumes, acho. O primeiro volume, que é enfim, tem o volume da tradução, né, da metafísica mesmo, mas tem um volume que é todo de uma introdução à metafísica. E nesse volume de introdução, que eu já trabalhei com vocês umas partes, ele vai falar da palavra, do surgimento da palavra, e vai falar um pouco de cada um dos livros. Ele vai falar dos livros da metafísica. Ele faz essa introdução à metafísica que a gente vai recuperar em alguns momentos aqui. Eu vou me valer também um pouquinho desse livro aqui, tá? Que é a tradução das categorias do Aristóteles, que tem um comentário inicial, esse aqui eu não vou ter para passar para vocês, né? Enfim, que tem o tradutor, que é o José Veríssimo Teixeira da Mata, faz um comentário às categorias, falando um pouco como elas foram lidas historicamente. Então, quais são os elementos dessas categorias que tem a ver com a metafísica pelas bordas, como a gente vai ver, mas interessa para a gente um pouco como elas foram lidas também, porque aponta para o nosso problema, como eu falei. Então, a metafísica ela pode ser lida, então, como uma dupla acepção, a palavra metafísica, né? Pode ser lida numa dupla acepção gnosiológica, né? Como nós conhecemos as coisas e, portanto, ela é um modo de conhecer, um acesso do conhecimento, ou como aquela ciência ontológica, a ciência que diz o ser como ser. Então, ela pode ser lida nesses dois registros, que para o próprio Reale são 2, mas são 1, na verdade, porque o nosso acesso gnosiológico, nosso acesso do conhecimento às coisas mesmas só pode se dar a partir dessa relação que se faz com uma ciência que fala das coisas em si mesma. Eu estava vendo uma live esses dias sobre política, assim, vou pegar aqui bem, só como exemplo mesmo, tá? E não vou nem falar dessa live, mas esse autor que estava falando sobre política, ele fala que hoje em dia tem se falado muito em metapolítica. E a ideia de metapolítica não seria algo que fala sobre a política, mas sim uma essência da política. E esse sim que é um contrassenso, né? Porque a política é exatamente aquilo que estaria implicado uma disputa, né? Do Pólemos, né? Mas uma essência política, então, nesse sentido de metafísica, como aquilo que diz a política por ela mesma, né? Pela sua forma mais essencial, que é uma coisa bem intrigante, mas a palavra metafísica, ou a palavra, o meta, ele traz essa característica, né? Dizer as coisas pelo que elas são em si mesmas, né? Então, é um pouco a ideia, então, dizer a essência do ser, o teon, eon, né? O ser como ser, né? O ser como o ser enquanto ser, né? Esse enquanto, vocês vão ver também como é que o Lucas Angione traduz, né? Ele fala do ser, para o ser, né? Por causa dessa relação grega. O enquanto é um galicismo, né? Assim, é uma forma do francês, né? Que para nós a palavra enquanto ela tem uma relação de, né? Enquanto isso, né? Meio temporal. Mas a gente usa, na verdade, que vem dessas traduções francesas, mas a tradução mais portuguesa castiça seria o ser como ser, né? O ser como ser. A gente usa muito esse enquanto como uma espécie de refinamento, mas só para marcar para vocês que a gente vai aparecer, esse termo vai aparecer também em algumas traduções. E saibam que é um galicismo, se vocês quiserem usar, tudo bem, não tenho nada contra, mas alguns estilistas da língua não gostam. Eu mesmo uso muito pouco, mas às vezes é bom, porque marca, né? Esse enquanto que dá essa ideia do como, para nós, ficou uma coisa mais banal, né? E aí as teses sobre a constituição da obra, segundo o Reale, que eu vou recuperar aqui para vocês. Os textos, vocês vão ver, ele parece um texto não muito organizado. Em que sentido? Parece que algumas coisas que são faladas depois, elas deveriam ter sido faladas antes. Parece que às vezes falta uma certa organização e paralelismo entre os exemplos, né? Não recupera os mesmos exemplos. E um texto que também parece um pouco descosido, né? Os livros vão se sucedendo, sem uma ordem muito clara, né? Então a gente pensa que ordem poderiam ter esses livros. Então a primeira hipótese, então, da constituição desses livros da metafísica seria que a metafísica não é uma obra unitária. Então ela não teria uma unidade realmente. Seria uma coletânea de trechos falando sobre elementos dessa ciência primeira, né? Então seria uma coletânea de textos que estão apontando para isso. E ela seria uma composição, e eu cito o
reale, em que existiria não uma unidade formal, mas existiria uma unidade especulativa de fundo. Todas as questões que estão implicadas nesses textos falam da ciência primeira, ou a ciência que é o ser do ser, o ser enquanto ser. Essa seria uma das hipóteses. Então, que há uma relação de fundo, mas que os temas, eles não são unitários. A segunda ideia é que não se trata de um escrito para publicação. Vocês vão ler em vários lugares. Não teria sido escrito, tal como os textos de Platão, para vir a público, mas que seriam, na verdade, um resumo e uma compilação e uma recapitulação, e existem várias recapitulações mesmo no texto, de trechos de textos de uso no liceu. Então, seriam partes de uso de aula. Né? Então, seriam, na verdade, anotações de um pensamento que está se constituindo, e esse pensamento de aula, eu estou achando bem interessante, porque eu andei transcrevendo umas aulas, e o pensamento de aula, ele tem um formato mesmo, né? Vou escrever a metafísica, né? Nesse sentido, né? Porque você tem umas coisas que se repetem, você tem as ênfases fáticas, né? Então, coisas que ficam retornando, né? Enquanto que num texto mesmo, essas relações, elas são um pouco diferentes, né? A gente não tem exatamente o mesmo modelo quando você escreve um texto. Então, essa é uma hipótese, então, que seriam textos peripatéticos, né? Então, seriam internos ao liceu, internos à sala de aula, para uso de sala de aula. Por isso, alguns capítulos seriam centrais, mas eles estariam dispostos não exatamente numa hierarquia clara. Segundo esses especialistas, então, as ciências, a episteme, né, as ciências para a filosofia, se vocês quiserem pensar a filosofia como um todo, ela vai se ter divisões para o Aristóteles. Né? Então, você dividiria a filosofia prática, as filosofias poéticas, então aquelas que vão cuidar da poesia, aquelas que vão cuidar da prática, da praxis, e você teria as ciências teoréticas, que seriam a física, a matemática, e esses escritos, como eu falei para vocês, seriam aqueles teológicos metafísicos. Então, essa seria a hierarquia das ciências. Né? Então, você diria o ser, vamos dizer assim, em várias relações, a partir de várias ciências, de vários modos. Né? Essa famosa frase que a gente vai ler daqui a pouco na metafísica, o ser se diz de vários modos, é exatamente essa a acepção. Se diz de vários modos, porque se diz segundo várias relações, segundo várias ciências, segundo várias aberturas, se vocês quiserem, né? Segundo várias necessidades, né? Então, uma coisa é você dizer o ser pela praxis, outro é dizer o ser pela física ou pela matemática. Isso é sempre o primeiro que ele põe ali. Ou pelas ciências práticas, por exemplo, pela medicina, pela praxis, né? O médico é o prático por excelência, né? Tanto que a figura do médico, o Queiro, né? Aquele que mexe com as mãos, e ele tem uma relação, inclusive, com o médico, né? Com essa figura mágica do centauro, né? Que é uma figura que já está saindo do animal, mas ainda está implicado na physis, né? Então, essa figura do médico, das ciências práticas, tal, né? E as ciências poéticas, né? Então, você tem todas as ciências poéticas que a gente já trabalhou, quem fez estética já viu, né? A gente vai ler na poética, na retórica, são outras ciências que não respondem às mesmas questões, você diz de outro modo. E existem essas ciências teoréticas, que são a física, a matemática e a teologia ou metafísica. Esse seria o quadro das disciplinas. Parênteses, se vocês forem pensar, num certo sentido, o nosso currículo filosófico, o currículo da filosofia, ele, tirando as ciências poéticas, enfim, que não, ele se divide mais ou menos assim. Você tem as ciências práticas, a parte prática da filosofia, a constituição prática da filosofia, que geralmente é colocada um pouco de lado, né, como se fosse menos importante, entre aspas, que é a política, a ética, a estética, a relação com a religião, que são as dimensões práticas da filosofia. Você tem a dimensão histórica, que está em outro lugar, e as disciplinas teoréticas, que são as disciplinas mais fundantes do currículo. Metafísica seria uma delas, né? Por isso que é a última disciplina do currículo. Nos livros que a gente vai ler, que é o Gama e o Epsilon,
São os livros nos quais Aristóteles precisa qual é essa ciência do ente pelo ente, do ser pelo ser. Então, o que seria essa ciência que a gente chama de metafísica, né? Ou seja, o que seria essa ciência que diz o ser numa relação que é uma relação primeira? Por que primeira? Porque ela é mais essencial. Que seria essa disciplina a partir de princípios que são muitas vezes elaborados semanticamente, logicamente, que são elaborados pelo discurso, porque ele vai implicar isso, por isso que eu falei para vocês o que a gente vai pensar as categorias em relação à metafísica. As categorias são o quê? Um instrumento para se chegar à verdade? Qual é a relação desses instrumentos, que são instrumentos gramaticais, para apontar para o ser, né? Para a ontologia. Então, você teria essa dimensão ontológica, nos dizeres de Angione, né, do Lucas Angione, a partir do qual o princípio de não contradição, o princípio lógico de não contradição, então a gente vai ver um pouco essas questões, né? Você tem toda uma dimensão formal da linguagem, procura dar conta de explicar aquilo que não é explicado no sofista, mas que é colocado em tela, né? Você coloca em tela, que é uma qualificação do discurso, afirmação ou negação, verdadeiro ou falso, só que você não explica, pelo menos não no sofista, você não põe as dimensões de como você vai elaborar elementos formais dessa gramática para provar para ter certeza, vamos dizer assim, de um discurso verdadeiro ou falso, né? Porque ali no exemplo do Platão, teto está sentado, teto voa, eu estou colado a uma dimensão empírica. Mas não necessariamente isso acontece sempre, né? Essa dimensão empírica não está sempre colada. E aí a gente volta um pouco àquela questão do Platão, cada forma encerra uma multiplicidade de ser e uma quantidade infinita de não ser. E como é que eu vou qualificar as formas de dizer as relações desse ser e do não ser? Então, como é que é, por exemplo, o ser para o homem? O que é necessário que seja? O que é esse ser para o homem, né? Como vai dizer o Lucas Angione, ele traduz ser para o homem, não ser enquanto homem, não ser para o homem. O que é que faz com que o homem seja homem e não possa não ser de forma alguma? Ou seja, o que é essencial nesse traço homem que não pode ser retirado? O que faz, portanto, essa constituição do ser, não numa relação de predicação, mas numa relação essencial. Por exemplo, segundo o discurso do sofista, eu posso ser um homem branco, eu posso ser um homem negro, eu posso ser um homem baixo, eu posso ser um homem alto, eu posso ser um homem flautista, eu posso ser um homem sentado, um homem voando, né? Eu posso ser um homem andando. Está tudo nessa dimensão do ser e não ser. Agora, o que é que eu não posso não ser para ser um homem? Essa é a relação da filosofia primeira. Então, entre as relações linguísticas que estão postas no sofista, é preciso encontrar outras dimensões. Então, o que faz, portanto, né, como vai dizer o próprio Aristóteles, que essa ciência que dá conta dessa semântica primeira, que possibilita dizer, afirmar ou negar, a faces e a apofaces, né, afirmar ou negar, possibilitando o logos que faz com que o homem, o filósofo, possa ser distinto, por exemplo, como diz o Aristóteles, de um sofista e de uma planta. Ele já assistia BDD, né, ele fala de planta. Como é que eu distingo exatamente essas questões? Então, essa distinção que está posta no sofista é aqui refinada. Então, continuando, entrando um pouco agora no livro Gama, vocês têm alguma questão dessa parte da metafísica? Eu só quis fazer uma breve apresentação do livro. Vocês vão notar, por exemplo, isso vai ficar claro para nós, que é um livro completamente diferente do Sofista, ou do texto do Platão. É um texto que parece muito mais retalhado, não parece exatamente um texto como o Sofista, que é uma mímese, né? Entre mil parênteses, né? Assim, ele tem essa dimensão mimética de reproduzir um diálogo, né? De colocar a voz na primeira pessoa, né? No diálogo, né? Não é uma voz em terceira pessoa, né? Não é uma exposição, é um diálogo mimetizado entre mil parênteses, né? Isso aí
a gente já discutiu em estética. Vocês vão notar que é muito diferente. Por quê? Aí essas são as hipóteses, porque talvez esse texto tenha sido simplesmente arranjado em torno de um fio comum, ou porque são textos que foram usados para ser pensados em sala de aula. São as dimensões da construção desse texto. Então, esse livro Gama, tal qual a primeira parte do Sofista, ele também pode ser lido como uma parte metodológica. Então, também vai ter essa noção metodológica de vai fazer o discernimento, procurar o que é, o que não é, tentar discernir uma coisa da outra. Enfim, como no Sofista, essa parte metodológica, muito embora o texto possua idas e vindas, como vocês vão ver, então parece que ele muda de assunto, tal, assim, que parecem pouco metódicas, no certo sentido, porque se você pegar o texto do Platão, ele vai fechando o cerco em torno do sofista, muito circunscrito, né, ao método, né? Então você vai do maior, você separa novamente, separa novamente, separa novamente. Aqui parece que o texto vai e volta, no certo sentido. E a primeira parte, e a gente vai ler com mais cuidado daqui a pouco, e a gente vai fazer também um slide para que a gente cole no texto, exatamente, ele fixa, que a gente vai ver, ele fixa nesse espaço aberto pelo problema do sofista de Platão, que possibilita uma semântica ontológica, como diz Lucas Ondione. Que semântica é essa? Portanto, que linguagem é essa que é capaz de dizer o ser? Que não é nem sofística, e ele diz nem dialética, nesse sentido de que nunca chega a uma conclusão, ao infinito, dialética ao infinito, que fica nesse debate infinito, mas sim filosófica. Portanto, sim, dá conta de ser um instrumento para a filosofia primeira. E o Aristóteles vai iniciar, portanto, procurando na ciência aquilo que são as aitias, né, as causas, e as arqués, os princípios, né? Então, quais são os princípios e as causas, né? Como é que se articulam essas duas questões, as causas e os princípios dessa ciência que é a ciência do ser como ser. Então, ele vai procurar essas questões. E ele vai começar fazendo o quê? Exatamente aquilo que o Platão faz, comparando essa ciência que ele quer descrever com as outras e discernindo o que é próprio a uma, o que é próprio a outra. E aí ele vai comparar, né, enfim, citando um trechinho já do texto, e depois eu quero fazer exatamente um slide para a gente conseguir ficar próximo ao texto do Aristóteles. Como eu falei para vocês, a gente vai ter um certo trabalhinho, porque está faltando páginas naquele nosso texto, e eu vou ter que escolher muito mais trechos que estão no Reale do que trechos que estão no Lucas Ondione, embora a gente vá comparando essas traduções, tá? Enfim. Então, ele vai falar exatamente qual é essa ciência. E em 104b17, eu vou ler para vocês aqui, os dialéticos e sofistas revestem a mesma figura que o filósofo. Então, eles fazem o mesmo papel que o filósofo. Percebam que a gente está muito próximo do que o sofista fala. Como é que eu vou descobrir quem é filósofo, quem é sofista? Pois a sofística é uma sabedoria apenas aparente. Isso o Platão já falou, né? E os dialéticos discutem a respeito desses assuntos por serem eles próprios a filosofia. Então, os dialéticos discutem aqui, tá? Discutem infinitamente. Então, eles ficam discutindo esses assuntos próprios da filosofia, não como o sofista, que simplesmente quer vender uma aparência, mas também sem fim. Por outro lado, ele vai dizer, pois a sofística e a dialética encontram-se voltadas para o mesmo gênero que a filosofia. Tá? Elas trabalham com as mesmas coisas. Mas a filosofia difere de uma pelo modo de suas capacidades e da outra pela escolha de vida. E a dialética consiste, então, primeiro ela não escolhe viver, o filósofo não escolhe viver como sofista. E depois ele escolhe outros artifícios que não do dialético. Aqui, tá, nesse sentido. E a dialética consiste em fazer testes a respeito daquilo que o filósofo conhece, ao passo que a sofística parece ser filosofia, mas não é. Então, aqui ele está tentando precisar quem é essa figura, então, do filósofo. Assim, na mesma busca, definição que está lá no Sofista do Platão, que a gente retoma aqui na metafísica, então, a mesma busca que se lançou o estrangeiro, fazendo aquela grande dimensão, com a pesca, com a caça, aí chega próximo a Mimes, e aqui o Aristóteles já parte de uma conclusão que é o caminho
está dado lá no sofista, né? O sofista é um mercador de aparências, né? O seu saber é aparente, isso já foi explicado, mas ele também está tentando encontrar o domínio do filósofo. Qual é o domínio exatamente do filósofo? Quais são os instrumentos e qual é a técnica do filósofo? E aí ele diz em 105 A13, alfa 13, é evidente que compete a uma ciência única estudar o ente enquanto ente, o ente como ente. O ser doente, né? Tão engraçado isso, né? Parece que o ser está doente. E aquilo que lhe pertence, enquanto é ente. Então, o que pertence ao ente enquanto ele é ente? Enquanto ele é ser. Não enquanto ele é ser em ação, ser em movimento, ser em qualidades, ser em quantidades. O que é do ser enquanto ser? O que é do ser? Né? Senão, ele não seria. O que é do homem enquanto homem? Se não fosse, não seria. O que eu posso tirar? Né? Vou tirando todas as qualidades, os predicados, as relações, o que sobra? Né? Então, vale lembrar a tábua das categorias, né? As categorias, isso, desmarca, está marcado aqui, as categorias, né, que são os modos das relações de dizer o ser, você pode dizer, primeiro, você diz a substância, né? Depois você diz a quantidade, depois você diz a relação de uma coisa com outra, depois você diz a qualidade, depois você diz pelo quando, pelo onde, pelo estar em uma posição, pelo ter, pelo fazer e pelo sofrer. Então, você pode dizer desses vários modos, são as várias categorias. Ter, o fazer, o sofrer. Então, é uma relação. O homem que sofre sei lá, um espancamento, sofreu uma ação. O homem que espancou, ele produziu uma ação. Então, é uma relação, são relações. Ou o teteto que está sentado, ele está produzindo uma ação. O teteto que tem algo, o que está em uma posição. Então, são as várias relações em que eu posso dizer, as categorias em que eu posso dizer esse ser, né? Como diz aqui, os predicados ou atributos, coisas ou expressões, a palavra categoria parece cobrir de forma razoável os termos elencados no Tratado das Categorias, né? Categoria que aí depois a gente não vai discutir agora se é atributo ou predicado, depois a gente chega nisso. Então, essas relações, mas o que é dizer o ser pelo ser? Não nas suas relações, na sua quantidade, na sua qualidade. Então, é evidente que compete a uma ciência única estudar o ente enquanto ente, ente e aquilo que lhe pertence enquanto é ente. E que essa mesma ciência estuda não apenas as essências, o sia, o que é a essência, aquilo que é o último, né? Mas também os atributos, os mencionados e também anterior e posterior, gênero, espécie e todo e parte, bem como os outros desse tipo. Então, existe uma ciência que estuda o ser como ser e o ser nessas suas relações essenciais. Estuda também os atributos, os predicados, como eles se relacionam com esse ser. Mudando, então, a certeza de Parmênides, né, que a gente viu. E, portanto, o mesmo é pensar e, portanto, ser. O em si é pensar, né, o ser é pensar, o ser e o pensar estão colados, de alguma forma. Para nada é possível pensar sem que se pense algo uno. Então, você muda um pouco. Nada é possível pensar sem que eu pense nesse ser que é circunscrito por seus atributos, por seus predicados, por sua quantidade, sua qualidade e tal, e, portanto, ele é constituído pela alteridade daquilo que ele não é. Nada é possível pensar que não seja assim. Depois a gente vai ver isso. Não posso pensar. Já está no Gorgias, né? Como é que eu posso pensar o não ser? Ou dizer o não ser, se ele não tem predicados, como é que eu posso dizer algo que não tem predicados, que não tem atributos, que não é? Então, é um pouco aqui, mas a reformulação do trecho ficaria assim: nada é possível pensar sem que se pense algo uno. E desse uno predicam-se muitas coisas e não se predicam muitas outras. Né? Não se relacionam muitas outras. Exemplo: homem ser para o homem é um significado que diz respeito a algo uno, o homem. E há
concomitâncias e suas ordens, que não podem ser e não ser ao mesmo tempo, mas que podem ser em relações diferentes, né? Então, não pode ser, o homem não pode ser alto e baixo ao mesmo tempo, mas um homem pode ser alto em relação a um outro homem, não em relação a outro homem, mas não ao mesmo tempo, né? É essa a questão. E aí ele diz não ao mesmo tempo e nem subjacente sobre o mesmo aspecto. Então, é um pouco essas relações. O que é a contradição? Ela não é uma contradição absoluta, ela é uma contradição em relação ao tempo e a esses aspectos. E esse é o princípio, portanto, de uma semântica ontológica, como eu disse para vocês. Digamos depois disso, é impossível que o mesmo seja atribuído e não seja atribuído, diz Aristóteles, ao mesmo tempo e a um mesmo, subjacente e conforme o mesmo aspecto, e esteja delimitado em acréscimo tudo aquilo que acrescentamos contra as dificuldades dialéticas. Ora, este é o mais firme de todos os princípios, pois ele comporta a definição mencionada. Ou seja, é preciso que a coisa seja una e que ela não seja e seja ao mesmo tempo ou na mesma relação. Então, é preciso, portanto, encontrar esses princípios de não contradição dentro dessas relações. Eu não posso mais ficar naquele princípio de não contradição absoluto, como a gente estava ali, ou é móvel, ou é imóvel, ou é engendrado, ou não é engendrado, porque eu preciso exatamente encontrar esse ser nas relações que ele estabelece com essas categorias também, que são essa semântica ontológica. Eu preciso, portanto, ter uma gramática ontológica para poder dizer o ser. Então, essa é o princípio, vamos dizer assim, dos livros da metafísica, que eu queria trazer para vocês agora como uma espécie de primeira apresentação. Vocês conseguiram ler o livro? Vocês teriam alguma coisa para trazer? Assim, eu vi que está faltando uma página, tá? Enfim, que é exatamente a página que a gente precisaria ler hoje, mas enfim, eu vou mandar para vocês eu já mandei para vocês a tradução do Reale, e a gente pode, então, na próxima aula, comparar essas duas traduções. Essa que eu estou lendo é a tradução do Lucas Angione, tá? Que é a tradução que eu gostaria mais de trabalhar, e a aula que vem a gente compara também essas traduções com o texto grego para encontrar exatamente esses termos, né? Quais são os termos que nos interessam conhecer, na verdade, no texto original. Não sei se vocês têm alguma questão dessa primeira parte do texto do Aristóteles. A gente vai ficar algumas aulas ainda nesse texto do Aristóteles, a gente vai ler esse texto com algum vagar, né? Então, mas não vamos também nos demorar muito, porque, como eu lembro vocês, provavelmente vocês já leram esse texto em algum outro momento, tá? Vocês já estudaram Aristóteles em algum outro momento, e nossa questão aqui não é exatamente falar de filosofia antiga, né? É pensar um pouco quais são essas questões do problema aristotélico, do problema platônico que é legado a Aristóteles. Então, o que a gente está aqui? Que dimensão a gente está aqui, como eu falei para vocês, em relação ao que o Lucas Angione diz? A gente tem que produzir, é preciso produzir uma ordem semântica, princípios que expulsem para fora dessa semântica a contradição, para poder dizer o ser. Portanto, é preciso de uma semântica ontológica, é preciso de uma semântica, é preciso de uma ordem semântica lógica, uma ordem discursiva, para poder dizer o ser nas suas relações e o ser na sua essência, o ser. Então, é um pouco essa questão que a gente vai ver nesses próximos capítulos da metafísica. Vocês teriam muitas questões? Deixa eu ver se eu consigo entrar no chat aqui para ver o que vocês estão falando. Bom, o pessoal caiu, não consigo voltar e ficou por aí, né? Vocês teriam alguma questão dessa primeira parte do texto, dessa primeira apresentação do texto? Silêncio. E então vou pegar esse finalzinho da aula aqui que está sobrando para a gente. Hoje ainda não, né? Eu queria, então, vocês já estão vendo que eu sempre trago esses exemplos, imagem, poesia, para vocês irem pensando como que a gente pode trabalhar nessa dimensão da sala de aula. É claro que na sala de aula a gente tem que pensar se o aluno precisa saber grego e tal, assim. É mais trazer essa dimensão do que é metafísica,
talvez essa dimensão de uma linguagem, de uma semântica ontológica, para dentro de um problema que eles consigam elaborar, né? Enfim, então, fiquei pensando um pouco nisso quando eu trouxe aqueles exemplos, né? Trouxe os exemplos do Kosuth também, mas tem outros, os exemplos do Arnaldo Antunes, e imagino que vocês tenham outros exemplos interessantes para trabalhar um pouco em sala de aula, para conseguir dar uma outra dinâmica. E as questões que a gente vai discutir um pouco, se a gente voltar algum dia ao presencial, ou se a gente voltar algum dia a gente vai voltar, claro, mas agora, né? Se a gente conseguir fazer essas oficinas, era um pouco o que a gente chama de sala de aula invertida, que é o contrário do que a gente está fazendo aqui a sala de aula não é invertida, inclusive porque nesse modelo online é muito difícil fazer isso. Que é a ideia de que você vai dar alguma tarefa para os alunos fazerem em casa, ler, por exemplo, leiam Aristóteles em casa. E na sala de aula, o que a gente vai fazer é articular esses elementos que o aluno trouxe de uma preparação prévia num trabalho em equipe. Então, isso é que eles chamam de sala de aula invertida. Por que é invertida? Porque a gente está acostumado com a sala de aula, e eu não sei, tá, aqui, se a sala de aula invertida funciona melhor do que a sala de aula como ela é. O que a gente trabalha aqui, eu falo, né, eu faço essa apresentação, aí vocês vão para casa ler o texto ou fazer esse trabalho de leitura prévia. Seria o contrário. Ao invés de eu falar, essa parte dessa dimensão expositiva ficaria como trabalho de casa. E a gente, na sala de aula, trabalharia uma dimensão dinâmica. Funciona muito com alguns conteúdos. Com filosofia, eu acho um pouco mais complicado, porque o nosso conteúdo é o próprio texto, né? Mas eu queria tentar fazer alguns exercícios, né, dessa ideia da sala de aula invertida, a partir dessa noção de oficinas, né? Então a gente traz oficina de conceitos, né? Então a gente traz esses elementos do que é substância, do que é linguagem, e tenta trabalhar na sala de aula para ver o que sai, e depois a gente vai para o texto, ou vem para o texto antes, aí a gente pensa um pouco o desenho, né, dessas oficinas. Aí eu queria tentar fazer um pouco esse exercício, então já trago aqui um pouco essa dimensão para vocês. O que eu estou fazendo na aula aqui, que é essa parte de fazer sempre um resumo de slide, não é invertido e tal, mas tem um pouco essa questão, né? A gente trabalha primeiro um embate com o texto que é mais radical, e depois eu faço um certo resumo. Então a gente volta ao texto, pode ver que é sempre a gente volta ao texto com aquelas questões que a gente já viu, por exemplo, hoje a gente falou em geral do que é metafísica, na próxima aula a gente volta ao, texto, ao termo específico do texto. Mas isso não é exatamente uma dinâmica de sala de aula invertida, né? É uma dinâmica aí, não sei se funciona. Então eu queria que vocês pensassem um pouco no como que a gente pode dimensionar alguma aula, alguma atividade, e separando naqueles dois grupos. Pensar a metafísica mais nessa interface histórica, e pensar a metafísica mais numa interface contemporânea. Tá? Então, se a gente consegue pensar nisso. Não sei se vocês teriam alguma questão, se essa aula foi uma aula muito complexa, cheia de buracos. Porque quando falha os PowerPoint, então também pensem nisso, quando vocês estiverem dando aula. Vocês preparam o PowerPoint, passam o dia pensando nisso, né? Aí ele não funciona. Aí é um negócio que meio desarma, né? Um pouco, né? Mas acontece. Não acontece só aqui nesse modelo, tá? Acontece muito comumente. De você ter que... Eu não gosto também dessa fala que vocês vão ouvir muito. Ah, precisa improvisar. Não precisa improvisar, não. Não improvisa, improvisar é péssimo. Mas vocês têm que saber que, às vezes, aquilo que vocês prepararam não vai dar exatamente certo, e a gente vai ter que ter uma outra dinâmica para continuar, né? Enfim. Ou também deixar pegar a questão e jogar mais para frente, né? Mas não sei o que vocês teriam aí de questão. Eu não queria avançar muito, tá? Porque eu até tenho como avançar, porque eu queria fazer esse movimento de ir para o texto mais detidamente, num certo sentido. Então, o que eu vou fazer aqui, Cadê vocês? Sumiram. Ai, meu Deus. Hoje tá que tá, viu? Vocês sumiram, peraí. Não. Tá. Sei lá onde vocês foram parar, mas tudo bem, vocês estão me vendo, né? O que eu vou fazer, então, agora, para sexta-feira, se bem que sexta-feira é carnaval, né? Para sexta-feira eu vou colocar esse material da sala de aula invertida
e eu queria que a gente começasse, então, a pensar, a gente já tem, eu queria esperar um pouco passar essa coisa, entrar no Aristóteles, tal, ter algum material para a gente discutir. Eu acho que a gente já tem algum material para discutir. Então, eu já vou colocar lá esse material de sala de aula invertida para a gente começar a pensar nessas oficinas, tá? Porque, assim, eu queria muito que essas oficinas já fossem direto presencial. Mas já vamos começar a pensar, porque também quando a gente puder ir para a sala de aula, a gente já vai com alguma coisa montada. Tá certo? Ah, outra coisa, que também foi uma coisa que eu tinha conversado, esqueci de falar no começo. Vocês estão fazendo aquele exercício ainda, eu vi que só tem 8 lá. Até que dia vocês querem? Vocês querem o carnaval para fazer, mas esse exercício sobre o sofista? O fórum, né, professora? Isso, o fórum. Ah, eu acho bom, eu nem vi que tinha coisa lá. Minha semana foi tão caótica que eu não tive tempo ainda de dar uma olhadinha lá no fórum. Mas eu acho que seria bom, assim. Porque eu lembro que eu acho que em estética foram vários fóruns, né? Fóruns ao longo do semestre. O plano era esse também, que fosse Isso, algum? vão ser vários fóruns também. É mais ou menos um modelo de estética. Se a gente não conseguir fazer as oficinas, vai ser naquele modelo de estética. A gente vai fazer na sexta-feira, aí eu vou fazer aquela tabelinha, né, das sextas-feiras, a gente vai marcar alguns encontros, né, então, para vocês apresentarem essas oficinas. A ideia seria que fosse segunda e fosse presencial. Se não der, vai ser sexta, no modelo como foi o curso online de estética, né? E o fórum esse vai ter esse fórum do Platão, depois vai ter um fórum de Aristóteles, é um fórum mais ou menos um fórum por autor, né? Para a gente ir fechando. Claro, e sempre elencando em torno dessas questões que a gente está trabalhando, né? Então, a gente não está atrasado, tá? Por mais que pareça, porque eu tinha falado para vocês, são 3 dimensões, e eu tinha pensado um mês para cada dimensão, né? Então a gente tem março, que vai entrar agora, e a gente já está saindo do Aristóteles, e março seria essa dimensão mais da metafísica moderna, e a gente tem o final, né, assim, um finalzinho, assim, para trabalhar as questões contemporâneas, né, assim, abril, né, porque a gente termina em maio, né, então a gente tem abril para trabalhar as questões contemporâneas. Então tá dentro do previsto. Tá bom. Como a gente vai ficar um tempinho no Aristóteles, acho que é tranquilo, né? Fazer esse fórum assim, o carnaval e tal. Isso, acho que é tranquilo. Também a gente dá um tempo para eu conseguir arrumar para vocês um outro texto, porque aquele lá que está na apostila, porque eu estava usando aquele também, porque eu também estou sem aqui. Está faltando página. Ou eu vou tentar ir lá no departamento, ver se eu consigo pegar esse material, mas que vai ser muito difícil, porque eu já tentei e está tudo trancado e eu não tenho chave. Ver se alguém vai comigo, mas tá bem difícil, realmente. Ou a gente eu tento achar na internet esse material, ou a gente substitui pelo texto do Reale, tá? Então, e também é uma boa tradução, tá? É que eu sempre gosto de trabalhar com traduções novas, porque a tradução também, por exemplo, o Lucas Angione, ele é um professor nosso contemporâneo, né? Tá aí pesquisando. É sempre legal conhecer os pesquisadores, saber o que está pensando, porque vai que vocês vão se engajar em estudar Aristóteles, vocês já sabem alguns nomes, tal. E o Reale é um autor, cara que não está aqui no Brasil, tal, enfim, já está meio torna a coisa mais distante, né? Mas também é uma tradução que é bem usada. Inclusive, o Alexandre Han, que também dá essa disciplina, ele me falou que tentou usar um pouco a tradução do Lucas, mas que ela é uma tradução muito difícil. E que ele sempre se apoiava muito na do Reale. Então, eu também estou fazendo a mesma coisa. Porque, às vezes, assim, você lê a tradução do Lucas e precisa de um apoio. Aí você vai ver qual foi a solução que está nessa outra tradução, que é um pouco o trabalho que a gente faz de cotejo, né? Que é o que a gente está fazendo, que a gente fez, por exemplo, no Parmênides, no Platão menos, né? Mas a gente tentou buscar os elementos que a gente queria no grego, então sempre essa coisa de não ficar refém total da tradução, né? Então, gente, eu vou parar de gravar, porque esse negócio está todo esquisito, nem sei se vai dar certo essa gravação.